Fala aí, meus parceiros e parceiras de motor, estamos conhecendo mais um vídeo aqui na Ascensão KM. Hoje eu estou com o Milton. Milton, conta um pouco por que você escolheu o Sandero RS como seu projeto automotivo. Bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo aí do outro lado da telinha. Por que o Sandero RS, esse baita bólido, como o pessoal brincou, galhofou, enfim? Foi o seguinte, eu já venho com uma história andando em carros de track days desde 2009, na verdade, de regularidade. E em 2013 eu comecei a andar em eventos, na época kartódromo, Hot Lap Limeira, e eventos, vamos dizer, de velocidade. Eu tinha um Focus 1.6 Rocam, que já tinha algumas gracinhas, tinha uma suspensãozinha com umas molinhas aqui, um 421 acolá, e esse projeto eu fui evoluindo. Em dado momento tive que subir um motor novo, aí veio cabeçote com mais taxa, dutado, comando SWR1, ProTune, camber plate, barra na dianteira, superior e inferior, barra na traseira, tinha tudo o carro. Só que começou a dar muito problema. Mexe, fuça, uma hora desanda angu. Beleza. E aí, em dado momento, eu tinha, anos antes de eu chegar nesse meu estágio de eu estou de saco cheio do Focus, eu tinha andado num desse, em 2016. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiquei muito impressionado foi a questão da relação de marcha, uma relação muito curta. Para andar em kartódromo perfeita. Você vinha de segunda, você jogava a terceira marcha, não caía giro. Eu falei, isso é legal. Beleza. E eu falei para mim mesmo, um dia eu vou ter um Sandero RS, mesmo que demore 20, 30 anos, mesmo que eu seja que nem esses tiozões hoje que andam de Opala, de Maverick, Dojão, um dia eu vou ter. E eu tava gastando tanto com o Focus que eu olhei e falei, eu pego o dinheiro que eu estava gastando com o Focus e pago o financiamento de um Sandero. Foi o que eu fiz. E peguei esse carro, que é um carro que tem uma origem legal. Esse é um dos primeiros 150 Sanderos RS feitos. Ele é um 2015, 2016. Que demais! Ele era de um engenheiro da Renault, o Thiago. O Thiago comprou esse carro em 2016, se não me engano, em maio. A gente tem todo o histórico. E ele comprou o carro e já começou a andar em track. Então esse carro andou muito em Curitiba, ganhou troféu em Curitiba, ganhou, acho que, prova na categoria em Curitiba. Comprei o carro. E foi muito engraçado, que eu compro o carro e ele entra em contato comigo e fala, beleza, bom, você comprou meu carro. Eu, pô, legal. Enfim, viramos amigos. Que demais! E aí comprei o carro, por quê? A intenção era manter o original. Sim, eu acreditei nisso. Infelizmente ou felizmente. Eu achava, não, vamos manter o original. Tô de saco cheio de carro mexido. Isso já é 2.0, já é 6 marchas, já é disco nas 4, já tem ABS bom, já tem tudo que precisa, até o banquinho é legal. A ideia era manter. A ideia era, tipo, vou manter um placa preta daqui a 20 anos. Totalmente errado. Falei miseravelmente. Pro bem. Tudo começa, na verdade, a questão de mexer nele. Eu ganhei uma peça, um short shifter, e aí começa short shifter. Aí você põe um filtrinho em box só pra fazer um barulhinho. Aí você, vou tirar o catalisador. Tira o catalisador. Aí você... Coletorzinho com mapa. Aí... um pouquinho mais de cambagem, enfim. E assim vai. Não, e é uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo que vai mexer num carro, vai fuçar. Porque assim, já tem alguns anos de janela nessa brincadeira. Carro mexido tem um problema. Você tem que ter um freio. Você tem que falar, o meu limite é esse. Senão vira saco sem fundo. E até muita gente que começa nessa brincadeira, vem me pedir orientação, vem me pedir conselho, o que você quer? Porque montar um carro é um tremendo exercício de autoconhecimento. Eu gosto de arrancada, eu quero montar um turbão de 700 cavalos para andar na raia ou para andar nos rachinhas de Interlagos. Beleza, você sabe o que você quer, vai para isso. Eu quero montar um foguetinho para andar na aldeia da serra, rápido. Beleza, monta um foguetinho para andar na aldeia. Eu quero montar um carro para subida de montanha. Beleza. Agora, uma coisa que é fato, você nunca vai conseguir fazer um carro que faça tudo. Ou o carro é bom de reta, ou o carro é bom de curva, ou o carro é bom de circuito curto. Achar um meio termo é meio complicado, e achar algo que faça tudo, só se você gastar muito dinheiro. São porcentagens, né? Exato. É o cobertor curto, né? Você puxa do pé com a cabeça coberta, o pé descoberto. Puxa pro pé, descobre a cabeça. Então você tem que ter essa jogada. E para mim, o melhor compromisso do que eu gosto de carro, do que eu quero no carro, é o Sandero RS.
Manutenção fácil, acha as peças facilmente. Não é barato, mas não é caro. Por se tratar de um Renault e de um motor que é conhecido, um motor de Duster. Então você compra correia dentada de Duster, embreagem de Duster, freio de Megane, freio traseiro. Precisa comprar o disco de Megane, pastilha de Audi, por incrível que pareça. Então é uma saladona que, pro que eu uso, que é a história de chegar no evento com o carro, andar no evento e voltar, ter um carro para dia a dia, é o que mais se aplicou. Então, na verdade, o que eu queria era por uma série de fatores que convergiram para chegar no carro. Gente, eu escutei uns comentários na conversa de postinho que o Milton participa de subida de montanha. Sim. E agora eu quero saber, como uma pessoa que não sabe como participar, ela pode participar desse evento? O carro, eles têm as regras de preparação do carro? Qualquer carro pode participar? Vamos lá. Subida de montanha é um campeonato, Rio Climb Brasil. Na verdade, hoje, assim, existem subidas de montanha em variados lugares do Brasil. As cenas mais fortes hoje no Brasil são São Paulo, que tem o Rio Climb Brasil, que é o campeonato que eu compito, Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina tem a famosérrima subida do Rio do Rastro, da Serra do Rio do Rastro, que até Rice Millen correu com o Hyundai, e aí até recentemente um grande amigo, Yuris Delfino, pegou um Mitsubishi, destruiu o recorde, viu como é aquela coisa. É uma prova emblemática, uma prova super importante. E tem também a subida do Grão-Pará, que é uma subida super importante que tem no Paraná, bem interior do Paraná. E são provas que, basicamente, para você competir, existem regulamentos técnicos nos quais carros se enquadram no regulamento. Por exemplo, um grande amigo meu, Gabriel, que inclusive fez vídeo com vocês, nós corremos a mesma categoria, que é aspirado até 2 litros, acima de 2004, uma coisa assim. Então, assim, diferentes carros competem entre si em várias categorias. Para quem nunca correu, é possível, sim. Você precisa de uma carteirinha de piloto, que você pode escolher entre a PNRR, que é piloto novato de regularidade, ou alguma carteirinha que tenha uma graduação mais alta. Por exemplo, piloto B, a PVH, é piloto veículo histórico. Qualquer carteirinha CBA te permite competir. Você precisa tirar a carteirinha, se federar a federação e tal. E após isso, entrar em contato, principalmente no caso do Rio Climb, com o Silvio Novembre e com os outros organizadores, por exemplo, no caso do pessoal do Rio do Rastro, o pessoal da Friends Rio Climb, e entender como é que você pode se inscrever, quando vão ser as provas, qual categoria seu carro se encaixa, e etc. São organizadores que te dão toda a abertura, são caras que gostam daquilo que fazem e estão lá, e mesmo quando o organizador não está... A cena de Rio Climb é uma cena que hoje ela está se consolidando, e é uma cena muito legal porque você tem tribos diferentes. Você tem o pessoal do Track Day, como eu saí do Track Day, você tem o pessoal de pista, você tem o pessoal de carro antigo, você tem... Ele é uma enorme junção de tribos. Então você vai ter a tribo do Track Day, você vai ter a tribo de pista, os velhos de pista, você vai ter a tribo do pessoal que fazia rally, faz rally de velocidade, teve o TV que já andou com a gente, tem um Fórmula Truck que corre, e é uma coisa maluca, você vê uma estradinha desse tamanho, um Fórmula Truck desse tamanho correndo a mais de 100 por hora, e sabe lá Deus como freando, mas enfim. Então assim, isso é o legal da subida de montanha. Você junta muita gente para correr num evento, que é um evento desafiador e que não é inacessível. Basicamente é esse o caminho. É chegar em um organizador, se federar-se alguma filiação, ajeitar o carro, descobrir onde você pode correr e na próxima subida de montanha meter o pé com capacete, todo certinho. Não exige gaiola. Existem categorias para carros de rua. Por exemplo, meu carro não tem gaiola, o carro do Gabriel não tem gaiola. Então você pode correr com carros de rua, preparados ou não, modificados ou não. E aí é pé embaixo, morro acima. Muito show, Milton. Milton, você pode mostrar o motor para a gente, contar um pouquinho sobre Claro. as especificações? Então vem com a gente conhecer o Sandero do Milton. Vamos lá, abrir o capô. Tá ótimo. Conta aí. pra gente então quanto de roda ele tem. Você fez alguma manutenção mecânica nos últimos tempos, né? Vamos lá. Inclusive estamos com um pequeno problema.
Esse motor, ele é um 2.016, é um F4R clássico. Teoricamente, com o que eu tenho de preparação nele hoje, éramos para ter perto de 132, 133 BHP, cavalo na roda. Aham. Mas se trata de um motor que já tem mais de 197 mil quilômetros rodados. Nossa. E assim, andando sempre rápido, sempre forte. Em eventos de track day, hill climb, track night, hot lap. Então, esse carro já fez de tudo que é possível que esse carro poderia fazer. Temos um desgaste. A gente passou recentemente num dinamômetro, na Max Street, e veio um pouquinho mais de potência. Então, eu sinto que em algum momento breve eu vou ter que fazer uma bela revisão aí, talvez retífica. Mas é um motor que hoje conta com um coletor 4 em 1, feito pelo Guilherme da R-Flow, um coletor artesanal, feito à mão, Nossa, que lindo. soldas de Inconel, tudo de inox. Escapamento livre, sem catalisador, 2 abafadores Silen Pro, argentinos, escape todo em 2,5 polegadas, mapa do ACF, Fallon Stage, enfim, 2. Qualidade. Categoria. E tá com esse intake que, por incrível que pareça, foi um investimento que não estava no planejamento, porque houve uma subida de montanha, a última que a gente correu, eu e o Gabriel e tal, e eu tive um problema que eu usava o intake dele original. Só que eu descobri numa das subidas que eu tinha perdido um pedaço do intake. Meu Deus. Com ser uma parte plástica, que estava pegando muito ar quente. Isso influenciou diretamente na potência do motor. Devido a isso, eu tive a opção de ou comprar um intake novo, original, ou partir logo para um cold air intake, no caso esse da RCI, e montei sem dor de cabeça, tá aí. Então, é um intake, que de padaria que a gente brinca, né? Intake, coletor, sem cat, mapinha e bora enfiar o pé aí embaixo. Bora. Conta pra gente agora da onde você se inspirou nessa estética dele, na plotagem de adesivos. Sim. Pode baixar o capô se quiser pra gente fazendo umas imagens. Então, da onde que saiu essa ideia maluca? Se a gente observar, ele é um carro que ele é inspirado no Rally dos anos 90. Existia uma categoria nos anos 90 que era a Fórmula 2, eles chamavam. O que era isso? Era uma categoria para carros tração dianteira, motor até 2 litros aspirado. Na época você tinha o WRC já, com os carros Grupo A, turbo, 16 válvulas, 4x4, 300, 350 cavalos. Essa era uma categoria mais acessível. Nessa época, a Renault corria com um Clio quadradinho, alguns chamam de Clio argentino, né? Um Clio que não foi feito no Brasil, aquele último Clio antes de ser produzido. E tinha um piloto chamado Jean Regnault que corria com esse carro. Era esse piloto. E tinha um outro piloto francês também, muito bom, que eu não vou lembrar agora o nome. E o Regnault, ele se destacava por uma pilotagem muito agressiva. Eu vi os vídeos desse cara andando quando eu era há 10, 12 anos atrás, quando eu nem imaginava ter o carro ainda. E eu falava, sensacional. Se um dia eu tiver no Thunder RS, eu quero ele prata para homenagear esse mania andando. E, bom, avanço rápido para 2022. Eu tinha um sonho de fazer a subida de montanha, justamente porque esses carros da Fórmula 2, esses F2 de rally, eles eram muito melhores por não ter tração 4x4, mas serem mais leves no asfalto. E lá fora você tem muitos rallies de asfalto. Você tinha o Tour de Corse, você tem até hoje o Monte Carlo, e esses carros se davam bem nesses rallies. E esse piloto, aliás, lembrei o nome do outro francês, Philippe Bugalski. Eram 2 pilotos muito fortes, o Jean Regnault e o Philippe Bugalski. Eles corriam muito bem nesses rallies. E o que mais se aproxima disso no Brasil é a subida de montanha. Carro, tração dianteira, 2.0, 16 válvulas, subindo no asfalto. Falei, é o mais perto que eu vou chegar. Que da hora. E aí falei, já que eu efetivamente comprei o carro, é a hora de fazer. Então a primeira subida de montanha que eu fiz em 2022, eu já estava adesivado com esse tema propositalmente. E aí tem 2 histórias rapidinhas. A primeira delas foi que existe um francês que corre aqui no Brasil, e ele corre com era um Peugeot 308,
Enfim, não, 208, que na verdade não é um carro Maxi Rally, é um chassi tubular com casca de Peugeot. E ele olhou pro carro e falou, Jean Réauty, a homenagem é essa. Caramba, que sensacional, poxa, que maravilhoso, eu vi ele correndo quando eu morava na França. Aliás, eu lembrei até o nome, é o Dubois. E ele encantou com o carro. Enfim, virei amigo do francês. Bom, passados alguns anos, e hoje andando com o carro, com essas rodas, com toda a adesivagem, eu tinha feito provas, etc. Um grande amigo meu, que também é um tremendo entusiasta dos rallies do Brasil, o Gustavo Loeffler, que deve estar montando um Focus, inspirado nos carros do Colin McRae, tem um irmão que tem um amigo que conhece o Jean Réauty. Encurtando toda uma história longa. Daqui foi pra lá, lá. As fotos desse carro chegaram pro piloto que eu inspirei fazer o carro. E o cara mandou uma mensagem do tipo, poxa, agradece e parabeniza o Milton das belas fotos, do belo carro que ele montou e tal. Enfim, o cara que me inspirou sabe que o carro existe. Teve um doido no Brasil que montou o Sandero RS inspirado. Isso, o dia que eu fiquei sabendo, até eu tive que segurar o choro, eu tava trabalhando e de repente, amigo meu, assim, num grupo de WhatsApp que nós temos em comum, segura o torpedo, mandou as mensagens, eu falei, não, como assim? E o cara ficou feliz. Então, daí que a inspiração. Era um Clio que corria nos anos 90, prata, com toda essa adesivagem, andado virado no giraia. E eu falei, acho que é justo alguém pegar, o carro tá pronto, já é um 2.0, 16 válvulas, 6 marchas, pra andar no asfalto. Tá aí o carro. Milton, muito obrigada pela entrevista. Pessoal, a gente está na frente de um Sandero RS que foi as primeiras 150 unidades produzidas. Então, mudou muita coisa, assim, quantas unidades foram produzidas dele? Você tem alguma noção? Juntando todos os anos de produção, ele começou a ser produzido em 2015, terminou a produção em 2022, com a edição final, não lembro agora o nome, aqueles vermelhos, até o Juliano Barata tá com 99 de 100, né? Juliano Barata do Flatout. Foram feitas aproximadamente entre 4.600 e 4.700 unidades. Nesse período, e até um dado muito engraçado, como eu falei, o primeiro dono desse carro trabalhava como engenheiro na Renault, e aí ele trabalhava na parte de produção, e eu perguntei uma vez pra ele, falei, tira uma dúvida, quantos que saíam por dia? Ele, de 1 a 2 por dia. Então era um carro que assim, vinha, sei lá, 300 Sandero, 1.0, 1.6, GT Line, Stepway e um RS na linha. Legal. É um carro que, quando foi feito, foi uma coisa assim que chamou a atenção de quem gosta de carro, de quem quer ter um carro esportivo, um carro que permite você andar 22 voltas em Interlagos sem ter problema de freio, sem ter problema de superaquecimento, sem ter problema de transmissão, um carro que você anda e não quebra, e depois você ainda volta pro box, termina, monta o carro, enche o tanque e volta pra casa. Que demais. Galera, se vocês quiserem continuar acompanhando esse Sanderinho, eu vou deixar o Instagram do Milton aqui. Muito obrigada, muito sucesso sempre. Obrigado. Assim são mesmo. Valeu, gente.